só a camisa é um tema recorrente sobre seleção brasileira no noticiário atual, né? A gente fala muito sobre o próximo treinador da seleção brasileira e naturalmente surge o debate a respeito de um estrangeiro à frente da seleção brasileira. Eu tava pesquisando aqui, peguei minha colinha, foram 3 estrangeiros a comandarem a seleção brasileira na história, né? Ramon Plateiro, uruguaio, em 1925, além dele, o Joreca, português, em 1944, e um argentino, Filpo Núñez, em 65, só que ele era o treinador do Palmeiras e ele comandou o Brasil num jogo que o Palmeiras representou a seleção brasileira. Você que é um expert em história, um treinador estrangeiro, o fato do Brasil ter que se curvar ao conhecimento de um estrangeiro para comandar a seleção foi recebido na história. É só atualmente que há um certo público torcendo o nariz para um técnico estrangeiro, ou isso é mais recorrente do que parece? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco pro geral, né? Então, assim, durante muito tempo, aí pelo menos, assim, vai jogar até 1970, né? É lógico que antes a gente tem uma tradição de exportar jogadores, né? Desde 1920, mais ou menos, o primeiro é 1914, né? Então, assim, existem brasileiros que saem do Brasil para ir atuar no exterior já há mais de um século, né? Mas, basicamente, quem atuava na seleção, né, até ali a década de 70, eram jogadores que atuavam aqui no Brasil, né? Então, se a gente tomar por esse sentido, sou um tanto quanto estranho a gente ter um treinador estrangeiro. Se a gente tivesse um treinador estrangeiro por longo tempo, evidentemente, né, que olhasse, que fosse treinador da seleção num período em que os jogadores que iam para a seleção eram jogadores que atuavam no Brasil, né? É evidente que na virada dos 80, ali, cada vez mais jogadores brasileiros acabaram saindo do Brasil, enfim, tem uma série de fatores que levaram a isso e tal, mas ainda assim sempre se olhou para que o treinador fosse um brasileiro, né? Por mais que às vezes, né, como teve ali em 90, né, que tinha mais jogadores estrangeiros que brasileiros na seleção, né? O treinador ainda assim era o Lazzaroni, por exemplo, né? Então, já em 2002, por exemplo, se eu não estiver enganado, acho que só 3 brasileiros atuavam aqui, algo nesse sentido. Não, eu acho que teve até mais, mas enfim, a maioria ainda era estrangeira, mas ainda assim o treinador era o Felipão, né? Mas eu acho, assim, que hoje em dia, né, assim, de uns 20 anos para cá, bem isso, né, pós ali o título do pentacampeonato, se tornou inevitável. A maior parte dos jogadores brasileiros atuam no exterior. Isso não invalida que um treinador brasileiro seja o treinador da seleção, né? Como a gente viu já inúmeras vezes, né? Os treinadores, seja ele o Dunga, o Tite, enfim, que atuaram nesse período, eles faziam longas viagens para o exterior para acompanhar os jogadores brasileiros lá. Então, assim, eu acho que hoje em dia, né, isso não é uma questão, né? A gente pode também ter um estrangeiro trabalhando na seleção brasileira, mas ele vai ter que fazer esse trabalho inverso, né? O que a gente já viu isso acontecer com os brasileiros, mas aí no caso eles têm de vir para cá para conhecer um pouco o futebol aqui no Brasil, né? Algumas pessoas até falaram que seria interessante, por exemplo, o Jorge Jesus, porque ele já conhece, por exemplo, né, o futebol brasileiro, atuou ali no Flamengo ali durante um ano e tal, né? Ou o próprio Abel, que conhece bastante, né, o futebol brasileiro, está aí no Palmeiras há uns 4 anos, pelo menos, né? Sim, eu acho que isso é um ponto de vantagem para esses treinadores, né? Que são estrangeiros, mas que, enfim, o fato deles serem estrangeiros às vezes não significa que eles não queiram, enfim, é óbvio que todos querem fazer um bom trabalho, que querem, né, serem bem-sucedidos. Eu acho que isso, hoje em dia, cada vez mais, até com a globalização, isso é uma questão menor, assim. O que a gente espera é um bom trabalho, né? Não adianta a gente ter um brasileiro ali na frente da seleção que não consiga, né, fazer um time com ótimas peças individuais, como o Brasil sempre teve, né, não formar exatamente um coletivo ali bem-sucedido numa competição internacional, em especial, claro, na Copa do Mundo, né? Ô Marcel, e é interessante, né? A gente pegar a história da seleção brasileira, a história do Brasil, os momentos que o país passou junto da seleção.
E aí fazendo uma salada de fruta com os temas, né? Treinador, ideologia, comunismo, porque aí a gente pode voltar para 1970, né? Poucos meses antes da Copa do Mundo do México, que o Brasil foi tricampeão, num período de ditadura militar em que o João Saldanha ele é demitido da seleção por ser filiado ao PCB, e o que gera, na época, obviamente, muita discussão, e aí você tem o Zagallo à frente da seleção brasileira. Logo depois, e bom, a seleção de 70 ela é absolutamente marcante, né? Talvez a maior seleção de todos os tempos, falando de futebol. Mas essa mistura de futebol com política, com ideologia, isso não é de hoje, né? Não. Durante o período militar, então, nem se fala, né, Marcel? Não, com certeza, é bem isso mesmo, né? Futebol e política se misturam desde sempre, né? Se não se misturasse o futebol, a origem do futebol brasileiro talvez não fosse, né, por nobres filhos de europeus, né, que aqui vieram, né? Talvez a gente fosse uma origem mais operária, digamos assim, né, com talvez trabalhadores de ferrovias, trabalhadores de companhias britânicas aqui, e não uma origem nobre, né, dos filhos da elite nacional, né? Mas é isso, em 70, por exemplo, né, o João Saldanha era o treinador até as vésperas ali da Copa, e enfim, ele foi trocado por N razões ali, né, não queria convocar o Dario, né, deu uma resposta para o Médici na época, né, ele comanda o país, eu comando a seleção, enfim, né, ele cavou o buraco dele ali para ser demitido, entrou no lugar uma pessoa, né, que tinha uma história já na seleção brasileira, evidentemente, né, que era o Zagallo, mas que, né, fazia esse papel de seguir ali um pouco do que vinha de cima, né, e acabou dando certo, né, para ele. O Brasil foi campeão, para todos nós, né, o Brasil foi campeão, né, e isso se tornou uma discussão menor, mas futebol e política sempre atuou, né, na época Vargas, na era Vargas também, na ditadura de Vargas, isso também tinha uma relação bastante próxima, né, a filha do Vargas foi madrinha da seleção, né, em 38, enfim, veja como que a história se repete ao longo do século, né. E dentro disso, Marcel, também entra a figura do Pelé, e eu acho que algumas pessoas cometem uma grande injustiça com, na minha visão, o maior jogador de todos os tempos do futebol, que dificilmente será ultrapassado, no sentido de, o Pelé, ele abaixou a cabeça para a ditadura, o Pelé nunca se posicionou, e assim, eu vejo o Pelé como uma figura absolutamente conciliadora, né? Um cara que sempre pregou a paz, que parou guerra, tem, né, o Pelé falando love, 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 e muita gente acabou pegando no pé, e sendo que o Pelé, o Marcel, ele é a própria bandeira, né? Assim, ele já, talvez ele carregue com ele todas as coisas, ele não precisa necessariamente falar e se posicionar. E muitas vezes as pessoas cobraram isso dele e apontaram uma certa omissão em alguns momentos. Você, como pesquisador, consegue detectar o que essa relação que o Pelé tem, às vezes, com o brasileiro, de querer mais dele, de achar, às vezes, uma certa omissão, de que ele deveria ter se rebelado. Mas era muito difícil, né? Eu imagino eu. E aqui não é passar pano, não. É só tentar encontrar um contexto em que muitas vezes talvez as pessoas exigissem mais do Pelé ou não. Ou de fato você acha que o Pelé pode ter falhado em algum sentido? Olha, a gente pode, por vezes, se posicionar politicamente de uma maneira mais incisiva e talvez um pouco mais estratégica, digamos assim, né? De você se rebelar, né, sem ser direto, por exemplo, né? Sim, esse debate com o Pelé, isso sempre teve, né? E eu entendo que algumas pesquisas recentes, aí de uns 15 anos para cá, pelo menos, têm colocado o Pelé num outro lugar nesse sentido, né? Justamente por revelar parte da vida dele, né, enquanto atleta mesmo, né, ou pelo menos algumas reflexões que estão sendo feitas, né, em que
revela o quanto que ele, a simples imagem dele ou algumas atitudes que ele teve, né, nos bastidores do esporte foram importantes, né, do ponto de vista da própria categoria, né, de futebolista profissional, do ponto de vista enquanto um atleta negro, né, de uma pessoa negra, né, atuando. Então, assim, a imagem dele, né, mais do que talvez algumas palavras, a imagem dele é muito forte, né, talvez seja, né, como a gente já ouviu, né, tantas vezes, né, ele estava ali entre as 3 pessoas mais conhecidas do mundo, né, durante boa parte aí do século XX, né, então, assim, o que revela, enquanto que a imagem dele, né, ficou bastante próxima da imagem do próprio país, né, então ele simboliza tudo isso, né. Ele é mais forte do que, ou pelo menos por muito tempo, do que a própria seleção, do que o próprio Brasil, né? Então, e às vezes, né, o que ele diz ou deixa de dizer, isso seja menos importante do que essa imagem que se construiu ao longo do tempo, né? O Pelé é isso, né? Ele foi uma figura, lógico que ele deu declarações polêmicas, lógico que as pessoas vão ver a vida pessoal dele, né, e tentar encontrar ali. Isso acontece com todas as figuras públicas, né? Todas as figuras públicas em determinados momentos, e sobretudo quando em momentos que politicamente são mais difíceis, né? Elas têm a sua vida vasculhada justamente, né, pelos, sei lá, serviços de inteligência, né? Isso aconteceu com tantas pessoas, sei lá, olha só, com figuras, né, bem diferentes, com Malcolm X, com Martin Luther King, com o próprio Pelé não foi diferente, né? Então são figuras que tiveram a vida vasculhada justamente para encontrar brechas ali e poder acusá-los disso e daquilo, né? Então, mas assim, eu sou da opinião de que o Pelé, a imagem dele é muito forte, de que ele contribuiu, seja para a causa antirracista, seja para a causa dos atletas, né? Então, assim, ele contribuiu ao lado, por exemplo, do Afonsinho, né? Quando os jogadores começaram a se colocar contra, né, a lei do passe, né? Porque os jogadores se falavam que eles eram escravizados dos clubes, né? Isso, inclusive, o próprio Pelé chegou a dizer, estava exposto, inclusive, numa exposição no Instituto Moreira Salles, agora há pouco, né? Quando o Farcas, né? Uma exposição para falar do Farcas, do Thomas Farcas, né? Um grande fotógrafo, né? Uma pessoa do cinema, e lá ele, né? Tem lá um dos filmes dele que ele fez sobre o jogador de futebol, e ele tomou o caso do Pelé, entrevistou o Pelé, e estava escrito lá o Pelé falando exatamente isso, né, de que os jogadores nos anos 70 eles tinham que lutar pela própria independência esportiva, digamos assim, né, que era isso, né, não dá para um jogador, né, com contrato de trabalho terminado com o clube ainda permanecer com vínculo esportivo, né, e que ele não poder ser dono do próprio caminho, né, então veja isso vale para nós, né, imagine você tem um contrato de trabalho com o teu emprego, ele termina e você não pode ir para outro emprego se você não tiver o teu emprego anterior dando aval para isso é inadmissível, né, então assim, o Pelé foi uma figura que, por exemplo, lutou contra isso, num período inclusive da ditadura, mas naquele contexto eu acho que era muito difícil uma pessoa se colocar abertamente contra, né, a ditadura militar, por tudo que aquilo poderia acarretar, né, para a vida pessoal, familiar e, claro, profissional dele, esportiva, né. Então, quando a gente sabe hoje, inclusive por pesquisas, né, quando o Pelé ele se nega a continuar na seleção brasileira após Copa de 70, o quanto ele sofreu com isso, né, fosse por conta dos dirigentes da CBD na época, fosse, claro, por conta da própria ditadura, né, que tentou forçá-lo a continuar na seleção brasileira, e isso acabou mudando muito a visão que se construiu dele, né, naquele período ali. Então, assim, ele foi muito criticado pela imprensa esportiva, pela imprensa no geral. Então, um próprio jornalista que acompanhou a carreira dele inteira, né, também criticou ele, enfim, né. Então, assim, ele teve a vida devassada ali naquele período em que ele se negou a continuar atuando pela seleção brasileira, né, e, enfim, né. Então isso acho que traz outras camadas aí para a gente poder interpretar o Pelé talvez de uma outra maneira.